Paz do Senhor, A paz do Senhor, pastor. Só vitória. Jesus é bom. Só é bom. Paz do Senhor, irmão Austin. Ó, irmão Riva aí, pastor. Tô vendo ele. Cadê o Morri? Ontem você gravou ele e até umas horas aí tocando e cantando, não foi? Quer de gravar. Esse Rodrigo é brincadeira, pastor. Você é o cinegrafista. Isso mesmo. Mas é bom. Falou que iria dar uma saidinha se tivesse tempo que ele entrava aí. Esperar só o Luiz, ver se Luiz. E aí, você chegou cedo hoje, foi? Foi, cheguei nesse instante também. Aí fui logo, tomei banho pra chegar a hora. Pronto, o Luiz tá na chamada aí. Se ele atender, ele entra. Tomou banho antes, Rodrigo? Tomei. Tá cheirosinho? Hoje eu tomei banho. Bom, então tá bom. Vamos iniciar, pastor. Se Luiz, vê ele. O cara faz uma oração, né? Pegar aqui a água. Pra deixar ela aqui preparada. Isso. Glória a Deus. Fazer uma oração. Vamos falar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesta hora nós louvamos o teu nome. Agradecemos a ti, enaltecemos o Senhor, porque o Senhor é bom. A tua bondade dura para sempre, Senhor. Pai, queremos te agradecer por esse dia, hora, Senhor, que o Senhor propôs, Senhor, para nós. Já saímos, já trabalhamos, já voltamos e aqui estamos agora, Senhor, para agradecer pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas. Por isso, toma a direção das nossas vidas, nos ajuda nesta hora, neste momento desta live. Usa os teus filhos, Senhor, segundo a tua vontade, dando sabedoria, entendimento, discernimento. Usa, meu Pai amado, ó Deus, na profecia da tua palavra. Em nome de Jesus, tome a direção da vida de Vitor, da vida de Luiz. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu tenho um hino aí, ou é o Austin ou o Rodrigo que vai cantar aí? Eu tenho um hino. Aí, bora cantar um. Vou cantar. Canta aí. Qual é o hino? O hino é 35. Calma, Aí. deixa eu pegar aqui. O grande amor da glória. Esse hino aí. Esse hino aí, ó. Isso aqui é pra ajudar de noite. De noite a gente não enxerga muito, não. Tá igual o cavalo gaso, de noite enxerga bem. Agora o daqui não enxerga bem, não, de noite. Ó, só é ver. Tem que fazer o óculos. Achou? Achei. Rapaz, eu tenho uma freguesa que ela praticamente ela tá com uma promoção melhor do que lá onde faz o meu pasótica. Tem que fazer. Mas eu mesmo, eu faço sempre lá de frente como é? A loja americana, que lá é que faz o óculos pasótica, mas ela tá com a promoção melhor do que lá. E a armação dela é muito boa. Siga a dica aí, ó. Oi? Siga a dica do pastor aí, ó. Ele quer me vender um óculos, Rodrigo. Eu tô achando. Vamos lá. Hino 35, também. O senhor me ajuda aí que o senhor conhece esse louvor, esse hino. O grande amor De meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, a fé de sobre a quem poderá contar? Quem pode seu amor contar? Quem pode seu amor contar? O grande amor do
que viveu Jesus. A maldição que padecer, tudo por mim pra me salvar. Quem poderá contar? Bora! Quem pode seu amor contar? Quem pode seu amor contar? Grande amor do Salvador. Quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz sangrenta, amarga e fé, que Deus sofreu para nos salvar. Quem poderá contar? Meu irmão, quem pode seu amor contar? Quem pode seu amor contar? Bora ver. O grande amor do Salvador. Professor! Quem poderá contar? Incomparável Salvador. Quão inefável teu amor, quão impossível de sondar, imenso e sem par. Cadê a viola aí? Quem pode seu amor contar? Quem pode seu amor contar? O grande amor do Salvador. Quem poderá contar? Amém. Glória a Luiz. Paz do Senhor, irmão Luiz. Paz do Senhor para todos aí. Olha, os irmãos, minha internet, a internet tá um pouco ruim, viu? Tá boa, tá boa, tá boa. Tá um pouco ruim, professor. Mas tá trabalhando aí, ó. Tá dando pra ver. É, professor? Se cair é porque o sinal tá. Mas se cair, não tá caindo, não. Diz que o Jô teve que ficar 7 vezes, não ficaram prostrados, não. Deu pra levantar, viu? Só Quem é vitória. que vai ler a palavra aí, ó? Oi? Quem é que tá com a palavra pra ler aí? Vamos pra palavra. Professor Bora pra palavra. Rodrigo. Bora. Pronto. Vontade. É. Rodrigo tá com sede, pastor. Tá bebendo água da fonte, Rodrigo, viu? Tá sedento. Desde 6h30 que esse senhor tá me agoniando. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Mas isso mesmo. Vamos. Na minha oportunidade, eu vou comentar um pouquinho sobre o culto de ontem. A palavra foi benção. Amém. Eu tô regozijado. Ontem o pastor pregando me deu vontade de pular, mas eu fiquei assim meio constrangido. Deixa eu pular. Um pouquinho debaixo dos pés, Luiz. Glória a Deus, glória a Deus. Pula, tu não fica Vai quieto. levantar a mão assim, ó. Jesus é E bom. apontar assim. Bora. Hebreus capítulo 1. Aleluia. Hebreus. Do seu versículo 4 até o 5. Hebreus 4. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vou ler para ganhar tempo. Vai. Eu vou ler na tradução da minha Bíblia aqui, mas os irmãos acompanham aí, viu? Amém. O texto fala que é o Filho e os anjos. Assim Deus fez. Não, tá repreendido. Vamos. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos, e lhe deu o nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é o meu filho, hoje eu serei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o
pai dele e ele será o meu filho. Amém? Amém. A minha tradução é traduzida em português, né? A de vocês eu tenho igual aqui no celular. Vou comprar uma Bíblia igual, mas dá para entender da de vocês aí, né? A sua deve ser a transformadora. Eu escolhi essa palavra. Eu confesso aos irmãos que eu sempre, como eu pego a Bíblia para ler mesmo, até de madrugada, eu gosto de ir nela. E toda vez que eu leio ela, me vem revelações, tá entendendo? Diferente. Nunca cai a mesmo assunto na minha mente eu estudando. E hoje eu vou passar que eu tô no meio abaixo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso professor, nosso líder pastor, presbítero, né? O irmão Washington. Eu tô com um bocado de senhores que vem há muito tempo no Evangelho, tem experiência bastante. Ou seja, por que eu escolhi essa palavra? A Bíblia fala que Deus, né? Fez com que o filho fosse superior aos anjos e deu um nome que é superior ao nome deles. Aleluia. E fala que mais para cima vai falar que ele disse que não, e também não disse a respeito a nenhum anjo, eu serei o pai deles e eles será o meu filho, né? Aí, por que isso? Eu entendo um pouquinho, vou passar um pouquinho da experiência dos que eu tive último, lendo essa palavra, eu vou passar aqui rapidinho. Nós sabemos que no céu, né? A Bíblia nos descreve e a gente vê que cada um tem a sua função, né? Ou seja, nem lá ninguém é parado. Concorda vocês? Ou seja, a função do nosso Senhor Jesus Cristo foi dada. Nós sabemos que a Bíblia nos descreve e não tem como nós desacreditar que é absoluta. Ou seja, é certeza que ele desceu e cumpriu o papel dele. Tá entendendo? A do Espírito Santo aqui, que ele está presente com a gente a todo momento, está cumprindo o papel dele. Os outros anjos, cada um tem o seu papel. E o papel que foi dado na mão do que fundou o Evangelho, que hoje nós representa, nós tem a nossa fé, deposita a nossa confiança. Tá entendendo? Nós sabemos que é verdadeira mesmo. O Evangelho de Cristo, né? Ele desceu, Deus depositou toda a confiança dele e falou assim: esse é meu único filho, né? Eu ter amado o mundo de tal maneira, de tal forma, dei para que eu e vocês que estão na live e todos que nos escutar, não pereça, mas nós ia ter uma vida eterna, não é assim? Sim. Aí o que é que acontece? Aí eu pego esse texto aqui, eu leio ele e aí paro e falo assim: meu pai, Jesus teve o papel dele, por isso que ele pegou o nome dele superior até os anjos. Ou seja, esse é o meu filho que desceu e cumpriu tudo que foi entregue na mão dele, tá entendendo? Ou seja, ele veio como a gente, o ser humano, sofreu, sentia a mesma necessidade que nós sentiu, não é isso? E cumpriu. Então eu peguei esse texto hoje para falar isso e ter um pouquinho de experiência, de sabedoria na live, porque eu creio que a live é feita para isso, ou seja, para nós pegar o texto, falar como é que nós acha e vocês, o líder, né,
eu passo um pouco e vocês passam um pouco sobre essa experiência. Sempre vai abrir uma aspa, uma pergunta, né, em cada palavra que nós for dado, não é isso? Exato. Aí deixo essa passagem. O meu entendimento disso tudo é que não somente aqui na terra, como a pregação do pastor onde falou que nós, a bênção vinha atrás da gente, não era para preguiçoso, era para quem tinha coragem de correr atrás. Ou seja, esse correr atrás é o papel da gente. Nós temos vários papéis aqui que é essencial na terra, não é diferente também do céu. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo recebeu a tarefa dele, cumpriu, e assim como o nosso inimigo espiritual, ele se apresentava e se agradava, porque ele era mais ou menos dessa forma. Ele tinha o papel dele, cumpria e agradava o coração de Deus. E hoje ele achou um superior que Deus fez a promessa lá com Adão e Eva, e ele próprio, né? A serpente falou que de uma mulher pura ia vir um que ia pisar na cabeça dele. Exato. Então ele desceu, recebeu o papel dele, cumpriu. Por isso que hoje ele, eu entendo assim, que ele é superior mais do que os anjos. Tá entendendo? Glória a Deus. É o único filho que ele chamou de filho até hoje. Nenhum anjo ele chamou. Mas eu e vocês, ele, através de Jesus Cristo, nós se torna também filho dele. Eu creio assim. Deixa aspas para vocês que são meus líderes, tem irmão mais velho no Evangelho, para dar continuidade. Amém. Bênção de Deus, de Deus. A Bíblia diz, como você leu aí em Hebreus, que o Senhor recebeu um nome acima, né? Um nome superior. Que ele foi feito superior, né, aos anjos. E em Atos capítulo 4, verso 12, diz assim, que a nenhum outro nome foi dado, nem em cima na terra, nem embaixo da terra, nem em cima dos céus, pelo qual nós pudéssemos ser salvos, senão no nome de Jesus. Porque, como você citou aqui em Hebreus, ele recebeu, né, com excelência, foi exaltado acima de todos, não tem comparação. Jesus, ele é filho único. Quando ele fala a respeito dos anjos, que ele recebeu um nome excelente, um nome acima dos anjos, porque ele é filho. Os anjos foram criados por Deus, como nós, né? Então Jesus, ele é o filho. A João, né? João foi se prostrar diante dele, ele falou não. Né? Nós somos filhos por adoção, né? Nós somos filhos por adoção. Jesus é o Filho único de Deus. Amém. E uma observação aqui também, nessa no 5, que ele diz: pois qual dos anjos jamais disse, tu és o meu filho, hoje te gerei, né? E eu conheci um pastor que ele usava essa expressão, só o pai do anjo, dando a entender que os anjos eram filhos de Deus, mas na realidade o texto deixa bem claro que anjo não é filho, o anjo foi criado por Deus. É uma expressão, né? Como em Jó, tem alguma expressão quando a Bíblia diz assim, os filhos de Deus vieram, aí dá a entender, porque os anjos são filhos na questão de que assim, Deus é o pai da criação. Então, como foi criado por ele, como diz assim, como a Bíblia também fala assim, o diabo é pai da mentira, porque saiu dele, no sentido. Mas a mentira é peculiar dele. Isso, como também os anjos foram criados. Então o Pai por criação é Deus. Mas há uma diferença entre Cristo, nós seres humanos, e anjos. O próprio Deus gerou, ele é o próprio Deus. Né? Ele hoje te gerei, no sentido de que ele se esvaziou da sua glória e veio habitar conosco. Mas ele é Deus. Ele é Deus. Né? Vem cá, irmão Riva, rapidinho.
uma geração que você fala é tipo, porque ele fez diretamente com uma mulher pura, não é isso? Ou seja, sem prática humana, mas foi diretamente, né, em glória, né? E foi gerado do Espírito, né? Jesus, a pessoa, o homem Jesus, ele foi gerado do Espírito. O próprio Espírito Santo gerou dentro da mulher, né? Como uma criança é concebida entre um homem e uma mulher, há essa concepção biológica, mas ali o próprio Deus foi quem trouxe essa geração dentro de Maria. Ele gerou de uma forma divina. Era necessário para ele vir tipo igual eu e você, né? Com necessidade de sentir fome, sede, sentir dor, sangrar, né? Isso. E aqui o versículo 5 está bem claro, né? Porque a qual dos anjos disse Deus: jamais tu és meu filho. Aí o Senhor, ele me disse: hoje te gerei. Então, aqui não foi uma criação de Deus, não foi uma manifestação de Deus. É tipo como a gente, né, como o Ivo acabou de explicar aí agora, um pai e uma mãe, ele tem a sua parte de relação, e ali com a sua, né, aí ele gera um filho. Até nascer, aquele filho está sendo gerado, né? Ele está sendo ali formado. Então, na realidade, é o que Luiz falou nesse instante. Essa fala de muitas pessoas, e ainda vejo até hoje, né? Há uns dias atrás a gente ouvia mais, mas até hoje a gente ainda ouve alguém falar: só o pai do anjo. E Deus não é pai de anjo, Deus criou o anjo. Vem hoje por adoção, né? Por adoção. Mas enquanto o homem ele não tem essa adoção, ele é uma criatura mesmo, é uma formação de Deus. Ele tem o Espírito dentro dele, tem, mas até então ele ainda não foi tomado, vamos dizer assim, que recebido como filho. É apenas um galho enxertado em uma videira brava, mas ele ainda não está enxertado na videira verdadeira. Então, completando aí a fala, quem é que vai falar aí agora? Luiz, quer falar? Ou quer deixar? Eu falo depois de hoje. Hoje está muito quieto e aí eu quero ver falar. Estava aqui passando a mão na cabeça aqui. Passando a mão na cabeça. Não tempo de ouvir mais falar mesmo. Eu gosto de ouvir. Falava aqui. Fica no livro de Tiago 5, versículo 11. Tiago, Presta atenção. A interpretação da minha Bíblia é igual a da esposa do irmão Luiz. Capítulo 5, versículo 11. Tiago, alguma interpretação da Bíblia de vocês? Como vocês saberão, nós consideramos felizes aquele que mostrarem perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Glorificado seja Deus. aleluia. Glória a Deus. Eu sempre vejo assim a
palavra do Senhor e viram o sobrenatural de Deus acontecer sobre a vida. Falando acerca da perseverança e aqui a palavra do Senhor está falando sobre Jó. Ele perseverou e viu o sobrenatural, a misericórdia e a vontade de Deus alcançar a vida dele. E viu tudo acontecer, né, com a gente sabe da história de Jó. A nós, exemplo para nós. Sempre tem pessoas que estão passando, às vezes, um momento difícil, às vezes tem um louvor, não é nem um louvor assim, que coisa, é um louvor de rap, estilo de rap, que fala bem assim, por que você quer parar em meio a essas lutas, nessas dificuldades? Fala bem assim, se você quer parar, por causa de um dia mal, por causa de um dia mal, você quer jogar toalha, quer jogar futebol. Então, assim, infelizmente, as pessoas, ela como foi pregada a palavra ontem, até do pastor ontem, houve até esse tema também, que o dia mal ele vem para qualquer um, mas a gente tem que aguardar essa palavra que foi dita aqui, perseverar. Ou seja, a gente está até conversando com o irmão Cal hoje, de manhã cedo. Eu falei, Cal, o dia mal chega na vida de uma pessoa, como se fosse o dia mal, aquela pessoa está precisando de R$500, mas ele não tem para pagar uma pessoa, aí ele quer pegar. Mas se ele botar na cabeça e falar bem assim, não, e se não tivesse a pessoa para me tomar, não ia passar do mesmo jeito? Não ia passar do mesmo jeito, não ia, e esse dia mal não ia passar e não ia voltar tudo ao normal. Então isso é a perseverança que às vezes o Senhor, ele não quer botar a carroça o boi a carroça na frente do boi e o negócio estreita. Então o Senhor sempre chama a gente para a gente perseverar em meio à luta, em meio à dificuldade, que o dia mal ele não é para sempre, ele vai passar, como foi na vida de Jó, passou, Deus fez o sobrenatural acontecer, fez a multiplicação, colocou tudo em novo. E eu não digo só pelos bens materiais, mas pelo reino do Espírito. A mesma coisa na nossa vida no reino espiritual. Às vezes nós passamos algumas crises, eu sempre me lembro que eu passei um momento da minha vida lá atrás, e foi assim no começo da fé, foi estreito. Foi assim estreito, mas para mim foi bom no dia de hoje, porque foi muita experiência. Então assim, aí eu peguei uma vez e fui numa livraria de Salvador, estava trabalhando lá no shopping, e entrei nessa livraria e vi o nome do livro, Batalha Espiritual. E ali eu entendi o que é uma batalha espiritual. Às vezes as pessoas falam assim, rapaz, a pessoa está meio atribulada, está muito, não, batalha espiritual, o escritor daquele livro que assim, várias religiões elas querem só dessa. Várias religiões eles oram. Então aqueles que estão lutando no começo da fé, o intuito é aquela dose no reino do Espírito, você está sensível ao reino do Espírito, você escutar aquela dose, infelizmente. Então assim, é uma batalha espiritual, é uma guerra incessante. Então assim, Deus ele permite algo acontecer para nós. Lá cá na frente a gente vai entender o que é o reino. É como o pastor sempre falou lá, que sempre foi a escola bíblica, que o céu e o inferno existe. E eu falo isso com propriedade. Tem pessoas às vezes que podem falar de boca, mas com propriedade. Eu sei o que é o reino físico e conheço também o reino espiritual. O próprio Deus ele permitiu que eu conhecesse o reino espiritual. Então, a religião ela traz essa confusão na mente do povo. Ela é uma avalanche, uma metralhadora na mente das pessoas. Cada um querendo ser maior que o outro. Não só, eu não digo nem só outras religiões de outras denominações, mas até no meio nosso meio evangélico. Infelizmente, as pessoas elas têm causado esse grande problema no nosso meio. Muitas
pessoas têm a mente muito poluída sobre essas orações, ao contrário, e queira o que não queira, cria assim um dado inflamado na mente das pessoas. E as pessoas ficam confusas, não sabem o que quer, estão atordoadas, às vezes você chega uma pessoa para perguntar, as pessoas não têm nem aquela autoridade, aquela propriedade de saber o que ele quer mesmo, saber onde ele está, saber o que ele está usando. Não tem, ele fica confuso, eu não sei pra onde eu vou, aquela não está inflamado, infelizmente, o reino espiritual está atingindo a mente do povo, e o povo assim tem ficado assim, mas o Senhor pede para gente perseverar. Não vai deixar de vir para a nossa vida, mas a gente tem que perseverar. Em nome de Jesus, assim, agradeço a oportunidade. Luiz, você ia falar depois de Washington? Vou falar agora um pouquinho. Oi? Vou falar agora um pouquinho. Amém. Mais uma vez, Pai do Senhor, pastor. Pai do Amém. Senhor, irmão Rodrigo, que futuro missionário, presbítero Viva e o Washington, né? E ouvindo cada um de vocês e chegando aqui à conclusão, não é conclusão a minha fala, né? Que quem dá a palavra final abaixo de Cristo é o pastor, né? Mas tu é o professor, Lucas. Vamos ir com vocês. Numa passagem que lá no livro de Jó, eu não lembro o versículo, o irmão vai me lembrar aí, que eu não achei aqui no momento, né? Devia ter preparado antes. E fala assim: eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O irmão lembra o versículo aí pra te ler o versículo para acompanhar? 42, Ele tá por dentro. É o versículo número 10. 42, 10. Vamos ler, né? Porque é importante a gente acompanhar na Bíblia. Não for 10, é 11. Não é 10, não. Então é o primeiro. Então, o primeiro fala aqui que Não, o primeiro tá arrependendo. É já no final, fica já quase no final lá de Jó. É o 42 mesmo. Não se falar. É o capítulo 42. Agora o versículo que é bem Aqui, peraí. é o primeiro versículo. Lembra não, irmão? É no primeiro. Respondeu Jó ao Senhor e disse: Eu conheço que pra ti nada e tal. Já é o versículo já depois que Deus abençoa ele. É aqui. inicial, a gente vai entendendo. É o 5, 42, 5. É isso mesmo. Eu te conhecia É o 5. só de ouvir, correto. mas agora os meus olhos te veem. Então, esse texto, ele é muito rico. Quando o Jó usa essa expressão, faz me lembrar que e chama-nos a atenção, irmão, que existem muitas pessoas que elas se preocupam muito com a experiência alheia, ou seja, com a experiência dos outros, mas elas não têm a preocupação como, né, eu disse o nosso irmão Washington aí, a preocupação de ter experiência pessoal com Deus, né? É muito bom você ter experiência pessoal com Deus, porque você não fica apoiado só nas experiências alheias, na experiência dos outros, porque Deus quer que nós tenhamos experiências pessoais com Ele, porque muitas pessoas esquecem que Cristo é a fonte, e aonde se tira a água desta fonte,
quanto mais água tira dessa fonte, mais água jorra. Quer dizer que Cristo é a fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria. Então a gente tem que se aprofundar em buscar conhecer ao Senhor através da sua palavra, da oração. Experiência com Ele a gente adquire nos momentos mais, aos nossos olhos, nos momentos mais difíceis, que a gente adquire experiência pessoal com Deus. Às vezes Deus quer falar conosco através de uma situação que nós estamos enfrentando, para que nós adquirimos experiência com Ele, para que quando nós somos uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera, uma pessoa que se dizia do mal, ele agora está passando por uma provação tão grande que a Bíblia diz que Jó deitava na cama e se enrolava e tinha pesadelo. Era Deus fazendo que Jó tivesse experiência pessoal com ele. Aí depois que ele passa por tudo isso, eu falava do que não entendia. Coisas que para mim era maravilhosíssimo. Olha que coisa tremenda, irmão. E muitas das vezes nós estamos passando por uma situação e nós não entendemos a princípio o que Jesus disse para os seus discípulos. O que eu estou fazendo agora, quando ele lavar os pés dos discípulos, vocês não estão entendendo, mas entenderá depois. É a mesma coisa, tem situações na nossa vida que a princípio nós não vamos entender, mas lá na frente o Senhor vai nos esclarecer que nós tínhamos que passar por aquilo para adquirir experiência pessoal com Ele. E é muito bom isso, porque hoje, eu não vou citar o nome, mas está nas redes sociais, vocês vão ver lá, um homem que tem conhecimento, tem uma mente fértil, né? Pensa rápido, responde rápido, tem até fala muito sobre prosperidade. O foco é prosperidade. E aí o que acontece? Houve um comentário dessa pessoa, a pessoa botou lá no comentário que deu a mesma sabedoria que deu a Salomão, deu aquele homem. São pessoas que não têm experiência com Deus. Essas pessoas que falam isso, ela não tem experiência com Deus. Ela é desprovida de conhecimento bíblico, porque a Bíblia diz que não haveria nenhum homem que tivesse a sabedoria que Salomão recebeu de Deus. Está escrito na Bíblia. Então, uma pessoa que fala isso, ela não fica simplesmente presa à experiência dos outros, mas não se preocupa de adquirir experiência pessoal com Deus. Isso é muito bom para nós, serve para cada um de nós, tanto a gente que temos caminhado aqui, como não, adquirir experiência pessoal com Deus. Isso é muito bom. Que Deus abençoe cada um. Obrigado pela oportunidade, né? Eu fico muito feliz pela vida do nosso irmão, o Rodrigo, quando ele estava ali dando aquela saudação lá no evangelismo. Eu não pude estar lá, mas eu pude ver a sua desenvoltura, né? Você está encaminhando, né, para adquirir também experiência que você ainda não tem, experiências pessoais, experiências de estar envolvido ali. É muito bom, muito gostoso, né? Foi muito bom aquela palavra, irmão, que o pastor deu ontem, né? E no momento que o pastor estava pregando, bom é que todos estivessem atentos à palavra que foi ministrada, porque ontem foi uma mensagem que para nós, assim, dificilmente estávamos ouvindo isso hoje. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, porque o pastor, ele é um homem que não está focado em riqueza aqui da terra, ele se preocupa com as almas, ele fala muito de Cristo, o foco dele é Cristo, o reino de Deus. Que Deus abençoe o Senhor, pastor, que lhe dando graça, que Deus continue lhe dando força, que Deus continue lhe dando sabedoria para o Senhor conduzir o povo dele com
com esse foco, sempre o reino de Deus. O Senhor é um homem de Deus. Nós podemos aqui dizer que nós vimos isso no Senhor. Tenho certeza que cada um de nós aqui vimos isso no Senhor. Nós temos maior respeito, maior carinho, maior consideração à sua pessoa. E abaixo de Cristo, o Senhor é o nosso pastor. Amém. Deus abençoe. É diferenciado, né? A Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem tem honra. E realmente ele deixa esse legado pra gente. Ele tem honra de ouvir essa palavra assim. Então quer dizer que ontem o pastor entregou um baldezinho a cada um para buscar água da fonte, não é? Foi. Pastor, vai encerrar, eu vou fazer uma leitura aqui, o pastor fica no final para ele fechar com chave de ouro, né? Vou fazer uma leitura aqui em Romanos capítulo 11, do versículo 30 ao 33, ao 36. É uma mensagem que eu tenho lido, tenho me alimentado dessa palavra. Romanos capítulo 11, verso 30 ao 36. O pastor falou um pouco aqui sobre a oliveira brava, né? Que Paulo ele vai falar sobre esses ramos. Nós éramos jambuzeiro, né? Éramos jambuzeiro e fomos cortados e enxertados a videira verdadeira. Então, 11 verso 30 diz assim: porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidades da riqueza, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, no verso 35, porque assim como antes também, antigamente foste desobediente. Olha, quer dizer assim, quando nós estávamos sem Cristo, nós também éramos desobedientes a Ele. Assim nós recebemos misericórdia. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes o Senhor diz assim: eu vim para os meus, e eles não aceitaram. Paulo está dizendo aqui, olha, pela não aceitação dos judeus, o mundo foi reconciliado com Cristo. Abriu-se o espaço, por causa da desobediência de alguns, nós fomos enxertados, né? Mas Paulo vai dizer assim também que por conta disso, por conta da misericórdia, os judeus também vai ser salvo pela misericórdia que Deus teve conosco. Paulo diz no versículo anterior assim, que ele, sendo o apóstolo dos judeus, ele ia fazer de tudo para exaltar o seu ministério, para de alguma forma trazer ciúme aos judeus, para que através disso eles viessem receber a salvação, eles viessem querer saber um pouco a respeito dessa salvação. Aí o que eu acho lindo é que Paulo ele vem pregando, Paulo vem ensinando. Aí no versículo 33 e 36, Paulo entra como um salmista. Paulo entra agora parecendo que era essas palavras que nós lemos aqui. Então se a gente chega lá e encontrar pessoas, olha, isso não vai acontecer porque a nossa vida vai estar voltada para o céu, mas fulano está aqui. Não imaginava que fulano vai estar aqui. As pessoas dizem, vai ter surpresa no céu, né? Mas isso cabe a Deus. Porque diz que por ele e para ele são todas as coisas. Nós precisamos entrar nesse caminho.
Mas, por exemplo, como vocês eram desobedientes, por exemplo, eu era viciado em bebida. Eu não posso estar acusando agora uma pessoa que eu passo, vejo ela caída, e dizer assim, para isso aí, esse vai para o inferno. Porque Jesus me salvou, eu estou lá no alto. Jesus olhou para mim, né, quando eu era desobediente a Ele, quando eu estava distante dele, Jesus olhou para mim. Então, Jesus chegou, cortou o jambuzeiro, né, bravo, chegou, cortou um galho, pegou e enxertou na oliveira, né, e aí houve um enxerto. E o que é que quando acontece o enxerto é o quê? A planta, a raiz da planta, aquele galho dá frutos como natural. Então nós somos enxertados em Cristo. E agora eu estava falando a respeito de que anjos não são filhos. Nós também somos filhos por adoção. E graças a Deus por isso, graças a Jesus por isso, que olhou para nós, né, achou graça em nós e nos enxertou nele, né? Então nós como crentes nós temos que entender o seguinte: nós não podemos abrir mão dessa chance que Jesus deu para nós, né? Não podemos ser orgulhosos, não podemos ser prepotentes, não podemos ser ingratos. Olha o que Jesus fez, foi dar uma chance. As pessoas às vezes estão no Evangelho e às vezes tem uma chamada e são reconhecidos pela misericórdia de Deus, se acham o bom. Mas irmãos, nós só estamos aqui e nós só somos ao bom porque Jesus está em nós. É pela misericórdia de Deus que nós somos enxergados, né? Paulo diz que Deus encerrou todo mundo debaixo da desobediência. Deus olhou para a terra, está todo mundo condenado, mas nos deu uma chance em Jesus, nos enxertando na videira verdadeira que é Jesus. Amém? Aqui é minha glória a Deus. Está todo mundo afiado aí. Eu ia trazer uma pequena reflexão sobre Jeremias, mas estava aqui ouvindo a fala de cada um de vocês e o Senhor ministrou no meu coração uma outra passagem. Está escrito em João capítulo 14, é bem conhecido da igreja. Ele hoje não está aparecendo mais, naquele dia só estava aparecendo um pedacinho. Oi? Ah, não, mas vai melhorando. É o que o Austin falou lá em Tiago. Aquilo que aconteceu com Jó, aquilo ali representava uma experiência e a piedade de Deus. Então, na realidade, cada dia que passa e os dias que a gente vai vivendo aqui, eles são motivados por experiências que a gente vai vivendo aqui, seja ela boa, seja ela ruim. E o entendimento tem que ser que Deus, ele é misericordioso e piedoso. Deus sempre vai mostrar isso para o homem aqui, e no final de tudo, na eternidade, Deus mostrará por que aconteceu o que aconteceu e levou ao homem a chegar ao céu de gozo, né? Em cima disso, eu quero ler com os irmãos. Eu ia falar sobre Jeremias. Eu estava andando à tarde pensando em Jeremias, ia ler o capítulo 1, mas aqui diante dessa live a gente ficou assim recheado, e aí com esse recheio a gente vai, como o Ivo falou, né? A gente vai fechar falando sobre esse caminho, e que é um caminho que o homem não pode deixar de percorrer. Vamos lá? Não se turbe o vosso coração de ser ascendente aos céus. Ele deixou várias
vários exemplos, deixou várias motivações para que os discípulos ele não deixasse de acreditar. E no momento que ele está com tudo preparado, ele entende que ele tinha que consolar esses discípulos, porque ele teria que ir, ele teria que se apartar dos discípulos. O discípulo recebeu a promessa do Espírito Santo, mas essa promessa, logo de início, não seria o suficiente, não seria o que os discípulos queriam para ele. O discípulo não ia se sentir confortável quando recebesse logo o Espírito Santo, porque eles estavam acostumados a ter o Senhor com eles. A presença do Senhor era principal, era o que os discípulos queriam. Mas o Senhor, ele sabia que os discípulos não aceitariam logo isso, de primeira mão. Isso não seria o que o discípulo queria. E por isso, ele traz essa palavra de consolo, porque aqui é uma palavra de consolo. Ele está aí, o discípulo também iria. Ele está afirmando que ele ia fazer, o lugar onde os discípulos iriam ficar. Era para eles crerem, era para eles ficarem firmes na promessa. Mas diante deste consolo que o Senhor estava dando a eles, apareceu Tomé. Apareceu Tomé. E Tomé, ele aparece indagando. Ele aparece com uma certa desconfiança. Ele aparece em um momento em que Jesus já estava prestes a ir. E aquilo ali que ele fez não se via, não era bom, porque querendo ou não, ele poderia trazer uma má impressão no meio dos discípulos. E a gente temos que estar atento, a gente temos que estar convicto, ciente da promessa do Senhor. Porque, irmãos, esta palavra aqui, ela veio para que a gente não viesse a ter dúvida. Mas tem gente que lê ela e mesmo lendo, traz dúvida no caminho. Eles criam dúvida no caminho. É o que o nosso Luiz falou aí, a respeito de uma pessoa que tem a ciência, uma pessoa que tem um conhecimento, uma pessoa que é propagada, as pessoas conhecem, e uma pessoa que é vista dessa forma e ela se deixa ser vista dessa forma, ela traz uma certa dúvida, porque a Bíblia está dizendo de uma maneira e elas acabam trazendo dúvida na cabeça das pessoas e as pessoas acabam acreditando em um homem, deixa de acreditar na palavra viva, na palavra profecia verdadeira, para acreditar em um homem. Um homem que pode ser até homem de Deus, pode ser até um servo de Deus, mas quando ele foge das escrituras, ele acaba sendo uma ameaça, ele acaba trazendo uma preocupação para a gente. E Tomé, querendo ou não, ele trouxe uma preocupação aos discípulos naquela hora, naquele momento. Foi bem enfático. Jesus nunca deixou a sua obra inacabada. Ele sempre fez e ele foi até o final e ele sabia como agir. Se a gente parar para analisar, a gente vai ver a passagem daquela mulher pecadora, aonde os homens queriam pegar o Senhor, mas o Senhor, ele nunca se antecipou as coisas. Ele sempre sabia o momento, a hora certa de agir. E era isso que fazia Jesus ser diferente, porque Jesus, ele não se colocava como uma pessoa que antecipasse as coisas, uma pessoa que queria ser sábia além. A gente vai ver que Paulo, ele escreve lá aos Filipenses, que diz que ele mesmo sendo Deus, ele não se usurpou, aleluia, e tomou a forma de homem. Ninguém se gloriasse, ele não quis ser, na forma de homem, ele não quis ser mais do que um homem.
Ele se apresentava nas horas necessárias como Deus, porque era preciso. Quando ele aparece a João Batista está ali batizando, ele poderia deixar aquela glória ser manifestada na vida dele através de João Batista, mas ele disse não. Eu venho aqui porque é preciso que se cumpra em mim as Escrituras. Porque João Batista olha para ele e diz: logo eu, em vez de eu ser batizado por ti, tu vem a mim? Tremendo. Eu disse não. Então, o nosso Jesus, ele não deixa a obra inacabada. Ele não se antecipa. E isso é para a gente ficar atento. Não deixar que as pessoas tentem nos iluminar com palavras humanas, com ventos de doutrina. Se tiver nas Escrituras, é o Senhor que falou. Se tiver, é o Senhor que comandou. Mas se tiver fora das Escrituras, infelizmente, meus irmãos, se a gente ouvir qualquer um outro caminho que está trazendo um pouco do céu, pode ser anátema, porque o único caminho que pode levar o homem a Deus é só Jesus Cristo. E a resposta dele também foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que venhamos ficar com essa certeza no nosso coração, que venhamos ficar atentos às lutas desta vida, porque o que nós ouvimos aqui nesta noite foi algo maravilhoso. Cada um teve uma palavra que se encaixou, que criou uma harmonia entre tudo. Então, irmãos, fica aqui essa fala, fica aqui essa palavra para essa noite. Entendemos, no céu há uma morada, e nós, antes de chegar ao céu, quem sabe, vai aparecer alguém e está com dúvida. Vai aparecer alguém que ainda não acredita piamente. Vai aparecer alguém que não sabe o caminho, mas nós não sabemos o caminho. E esse caminho não pode ser tirado de nós de maneira nenhuma, porque eu espero no céu estar com todos vocês e a igreja presente para glorificar o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe, graças a Deus, essa noite. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus é bom. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém. Foi muito bom estar aqui nessa mais uma live na presença do Senhor com os irmãos. Ó, show de bola mesmo. Maravilha. Mas, senhor Riva, Quem vai orar pela guitarra aí para ajudar o Riva? responde uma pergunta antes de tu desligar. É possível gravar esse negócio aqui? Ele grava tudo aqui, ó. Tá todo gravado aí. O cinegrafista aí grava tudo. Oi? Aqui no céu, gravou aqui. Rodrigo tá gravando, Luiz. Aqui. Você, Rodrigo gravou aí, o céu gravou tudo. Não perde nada. Vai, senhor, fator. Amém. Pai, Senhor. Deus abençoe. Sempre eu que não sei sair. Naquele dia Rodrigo que teve que se desligar. E aí, irmão Luiz? Será que sai desse negócio? Eu vou Aí, eu sair. querendo tirar. Aperta no vermelho. Aperta na câmera, aparece o vermelho de ligar e já foi.